Pode falar. Boa noite, galera. Paz, boa noite a todos. Agora sim, a live oficial, né? A gente acabou de terminar 5 minutinhos atrás uma live só para aquecer mesmo os motores e convidar todos vocês. Agora é oficial mesmo, Agora sim, né? boa noite, Débora, minha mãezinha. A paz a todos, a paz, queridos, a todos vocês. E aqui estamos iniciando um momento muito gostoso, porque o tema realmente é gostoso. É isso aí. Gente, vamos chegando, vamos convidando pessoas nas suas redes sociais. A gente está só começando, a gente sabe que muita gente às vezes ainda está no translado para casa, né? Mas vão se chegando, vão se conectando. A gente está aqui para responder perguntas, né? A gente vai falar hoje sobre relacionamento com Deus. Então, se você já tiver de dúvidas, vai podendo nos mandar para a gente incluir aqui, conseguir responder suas perguntas. A gente quer esclarecer. Lembrando que essas lives que a gente tem feito são os valores do Regenere, aquilo que a gente acredita como um valor, como uma coisa que a gente carrega e traz em tudo que a gente faz, né? Então, obviamente, um dos valores do Regenere é relacionamento com Deus. É isso aí. É muito bom a gente aprender a cada dia. Quando o meu filho me convidou para que eu estivesse falando sobre relacionamento com Deus, eu já tenho esse relacionamento, mas eu fui estudar um pouquinho para a gente poder ter as ferramentas e habilidade para poder explicar na linguagem, muitas de todas as idades, pessoas cultas ou não, o que realmente seria o relacionamento com Deus. Então, vá acessando aí outras pessoas, ligando, passando aí o nosso endereço aí nesta rede social que você está nos assistindo, para que essas pessoas possam entender. Aquela pessoa que nunca ouviu falar de Deus, um amigo lá da faculdade, do trabalho, né? Seus amigos, parentes, manda lá o nosso link e eu tenho certeza que eles vão gostar. A Sherine mandou oi, o Jefferson também, do Unforgettable. Vamos falar um oizinho pro pessoal do Facebook que entrou agora nessa live, gente. Obrigada. Sejam todos bem-vindos, um grande abraço a todos vocês. Também tem aí a Ana Fabel que canta com a gente, Natália Santos, a Bela Garcia, o Renegere, né? Renegere. É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos. A Caterina se conectando aí também. Agora o pessoal está entrando, né? O pessoal está entrando devagarinho, né? Entrando. Joana Costa Moraes, um grande abraço a todos vocês. Cimeia Carneiro. Gente, a gente está só começando. A live vai até as 20 horas. A gente vai uma hora? É uma hora. Que gostoso, né? Vamos falar bastante hoje. O MC costuma ser quanto tempo? Da meio-dia e meia até as 14 horas, 1h30. 1h30. Mas aí tem algumas quebras e tal. Tem os hinos, aqui é direto. Quem sabe faz ao vivo aqui, né? É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que essa live está sendo transmitida pelo Ministério Regenere no Instagram, pelo Facebook da Débora Miranda Oficial e pelo Facebook do Ministério Regenere também. Então convidem seus amigos, aquelas pessoas que não conheceram a Deus. A gente vai falar um conteúdo muito importante hoje sobre relacionamento com Deus. E não esquecem de mandar suas perguntas, né? Sobre o tema. Perguntas sobre o que é relacionamento com Deus, enfim, tudo que vocês tiverem de dúvidas sobre o tema, vão perguntando pra gente que a gente quer responder a todos vocês, né? E vão se conectando. Também tem a Elisa Cristina, a Denilson, #Regenere. É isso aí, gente. Vão se conectando porque hoje a gente vai falar sobre relacionamento com Deus. A gente também a gente deu espaço para algumas pessoas já fazerem algumas perguntas, né? Antes de começar, tinha lá a caixinha no story do Instagram, você fez no seu, eu fiz no meu, e tem algumas perguntas já que a gente já queria responder e já entrar no tema, porque a gente está aqui para passar o conteúdo sobre relacionamento com Deus, que é um dos valores do Regenere. Queria começar uma pergunta do Lucas Sampaio. O que significa um relacionamento com Deus? Eu posso dizer que é a maneira pela qual duas pessoas se relacionam, né? Elas se conectam entre si. Relacionamento com Deus é a maneira com a qual você tem contato, a ligação com Deus. E isso temos várias maneiras, através da oração, né? Através da palavra, através da comunhão, que é a humilhação a Deus através do jejum. Enfim, nós temos várias maneiras de como ter o relacionamento com Deus. E é claro, Davizinho, que não podemos ter um relacionamento com Deus se nós não tivermos primeiramente o arrependimento dos nossos pecados, sentindo a necessidade de nós termos Deus
na nossa vida. Então, esse relacionamento que nós estamos falando e definindo aqui, ele só pode acontecer quando nós temos aceitação a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo. O que é aceitar a Cristo? É você viver a vida segundo a vontade de Deus, que Ele dita ali na sua palavra, como nós devemos agradá-lo em nossa vida, em nossas atitudes. Então, esse relacionamento que nós estamos querendo definir aqui, é você ter um contato com Deus através de Cristo. Se você não aceitar Jesus, é difícil você ter esse relacionamento com Deus. Tudo começa pela aceitação a Cristo Jesus. Né? Assim, para trazer um contexto bíblico, né, sobre relacionamento, lá no início, Adão e Eva, quando o ser humano perfeito, antes do pecado entrar no mundo, né, Adão e Eva, eles eram a imagem e semelhança de Deus. E eles eram perfeitos, não tinham pecado, não tinham nenhum tipo de erro neles e tal. E eles andavam no jardim com Deus. Deus ia visitá-los todos os dias, conversava com eles, eles viam Deus e estavam ali com Deus. Isso era um relacionamento de completa intimidade, assim como eu e você estamos falando aqui. Adão e Eva faziam isso com Deus. Não havia separação, não havia separação. Né? Uma vez que o pecado entrou no mundo, veio separação, porque ao mesmo tempo que Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus perfeito, santo. Então, não existe comunhão com Deus pelo pecado. Então, eu já queria trazer Marcos 15:38, é um versículo que fala que assim que Jesus morreu na cruz e tomou sobre si os pecados de todos aqueles que tiveram fé em Jesus, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Isso é Marcos 15:38. O que isso quer dizer? Que naquele momento Jesus veio desfazer a separação que o pecado tinha trazido para a humanidade. A barreira, né? A barreira, né? Então, o véu caída, a barreira. O véu do templo, ele separava o mundo do lugar do Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus. Uma vez que Jesus morreu na cruz para perdoar pecados de pessoas que tiveram fé, esse relacionamento ele pode ser restabelecido, né? A gente tem acesso hoje ao Santo dos Santos. Então, esse é o primeiro versículo base sobre o que isso quer dizer relacionamento com Deus. Né? Então, o relacionamento com Deus é quando nós somos, como você estava mesmo falando, aceitamos a Jesus, acreditamos nele, temos fé no Filho de Deus, e através do perdão dos nossos pecados, nós podemos nos relacionar diretamente com Deus. E é verdade, eu gostaria até de acrescentar aqui, mesmo que você não tenha relacionamento com Deus, você é amado por Deus. Davizinho, hoje as pessoas precisam ouvir muito isso. Parece que virou um jargão, mas Deus ama você. Do jeito que você é. Você pode dizer, mas eu sou tão pecador. Mas Deus continua te amando do mesmo jeito. A gente falou no tema da live passada sobre amor. O amor de Deus ele é incondicional. Ele não depende das suas ações, sejam elas boas ou ruins, Deus te ama independente. É verdade. E é em cima desse amor que Deus anseia, né? Eu estava falando sobre o propósito original. Deus sempre quis ter um relacionamento com o ser humano. Isso começou lá em Adão e Eva. Quando Deus fez o homem, fez a imagem e semelhança, isso quer dizer o quê? Que Ele gosta de se relacionar com pessoas. Sim. Né? Assim como nós temos a necessidade de nos relacionar, nós não somos uma ilha, Deus também... Ele quer ter um relacionamento com as suas criaturas, né? Com a sua criatura, Sim. Que somos nós. Isso é muito importante. E é como estamos dizendo, temos acesso a Deus. Isso é um privilégio sem igual. O que Cristo nos deu foi uma coisa incrível, né? Porque no Antigo Testamento, antes de Jesus morrer na cruz e trazer esse perdão, essa expiação pelos pecados completa, né? Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Não era todo mundo que tinha acesso à presença de Deus. Hoje, se você tiver fé em Jesus, você pode ter acesso à presença de Deus. Outra coisa que é importante falar sobre Deus é que muitas pessoas acreditam que Deus é um sistema, Deus é uma energia, Deus é uma força. Não, Deus é uma pessoa. Deus é um espírito pessoal, Ele tem sentimentos, Ele tem pensamentos, Ele é amor, Ele ama, Ele fica feliz, Ele não fica é uma triste. Força, né? Não é uma força, não é um poder. Ele tem poder, mas Ele não é um poder, Ele é um espírito pessoal com quem nos relacionamos, né? Isso é a base do relacionamento, quando você entende que Deus não é uma força, um sistema, uma série de regras, ou o que for que seja, você entende que Ele é uma pessoa. E Deus sempre desejou ter um relacionamento com o homem, né? Quando Ele fez Adão e Eva, como você estava dizendo, né? Ele ia visitar, Ele tinha aquela vontade de estar
conversando com a sua criatura, com o seu filho, né? Adão, com a sua filha Eva, né? E eu dou aqui um exemplo em termos humanos. Eu amo meu marido, né? Lorival, e ele deseja que eu passe um tempo com ele durante o meu dia. Eu não poderia passar um dia com ele só porque eu preciso dele. Ele ficaria até entristecido com isso. Mas eu passo um tempo com ele, do meu dia, ou até várias horas, ou às vezes até o meu dia inteiro, porque eu amo meu marido. O mesmo com Deus. Você pode dizer, eu tenho de passar um tempo com Deus, eu tenho de orar. Não, que você busque a Deus porque você tem desejo de falar com Ele. Isso é o verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus. Eu acho que isso foi, para mim, eu lembro como se fosse hoje, eu vou até perguntar para você também a sua experiência. O dia que eu entendi que Deus não era uma exigência, eu tive obviamente um encontro com Deus, né? E a gente fala aqui que sem esse encontro que nos faz nascer de novo em espírito para nos relacionarmos com Deus, não existe salvação. É o momento que a gente entende o Evangelho. É o momento que a gente conhece esse espírito incrível, santo, amoroso, enfim, a gente conhece a Deus. Foi o grande clique para mim. Eu falei, nossa, Deus não é uma coisa que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Ficava distante de Deus você, é um espírito pessoal, Deus é uma pessoa. Deus é alguém com quem eu me relaciono. Isso foi, e a gente já vai entrar aqui num outro quesito que é na oração. Gente, sem oração não existe relacionamento com Deus. Eu até esqueci agora quem perguntou, mas eu vi quais são os pilares para o nosso relacionamento com Deus. Obviamente o primeiro é a oração. Desculpa. Se você não conversa com uma pessoa aqui na Terra, assim como a gente está conversando, não tem como você se relacionar. Né? Você não conhece a pessoa se você não conversar com ela. A nossa oração com Deus é a nossa conversa com Deus, né? E quando eu entrei na madrugada, isso estava morando até com vocês ainda, né? Hoje eu já sou casado. Eu comecei a entrar na madrugada para conversar com Deus. Passou ali acho que um mês e meio, aí Deus se revelou a mim. Aí eu tive uma experiência incrível com Deus. Já entrando nesse mérito, foi o dia que Deus veio ao meu encontro ali na varanda e Ele falou, eu estava um mês e meio, né? Eu ainda era muito imaturo na fé, não conhecia a Deus ainda como mas conheço hoje. Mas você está muito hoje. Sincero, né? Mas aí, as suas palavras, o seu coração. Assim, um dos grandes erros que as pessoas cometem é a orar e não ouvir ou não sentir Deus de primeira e achar que Deus não está respondendo. Está distante. Né? Tanto que uma coisa que Deus falou no meu coração nos meus primeiros encontros com Deus foi: todas as suas orações foram ouvidas, todas. Aquilo foi assim, a palavra de Deus para minha alma. Foi um dos grandes encontros que eu tive com Ele. Foi nesse dia que eu percebi, nossa, Deus Ele é pessoal. Deus ele interage com você. Ele não Às vezes a gente, quando é criança, ou até pessoas que nascem no Evangelho, como a gente, né, meu filho nasceu no Evangelho, teve um encontro com Deus já na sua vida adulta, tal, eu também. A gente acha Deus muito inacessível, né? Ele só vai falar com o pastor da igreja, porque o pastor da igreja ora muito. Ele só vai falar com o ciclano, porque o ciclano jejua muito, né? E isso também foi um ponto de vista meu, na minha juventude. Eu achava Deus muito distante de mim. Sim. Ele gostava apenas do meu pai, da minha mãe, e conversava somente com o meu pai e com a minha mãe, né? Sim. Por isso que eu fui atrás dele. Eu queria conhecer a voz de Deus. Eu queria ter um relacionamento verdadeiro com Deus, e eu não tinha isso, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, Davizinho, nós temos que ter a busca. Sim. A nossa alma, ela tem sede de Deus. A gente vê o mundo hoje, né, mergulhado em tantas coisas. Isso é busca de Deus. Nós temos um vazio. Quando nós nascemos, nós temos um vazio. E ele é só preenchido pelo tamanho de Deus, com o tamanho de Deus. Então, as pessoas procuram em tantos lugares esse preenchimento. Sim. E vão em lugares errados, né? E baseado na oração, e se você começa a orar, que seja 10 minutos, 15 minutos por dia, orando todo dia, você começa a entender que Deus não é simplesmente seguir uma série de regras. Deus é uma pessoa com quem você se relaciona. Uma outra coisa que se fala bastante, sem a santificação ninguém verá a Deus. Esse versículo que eu li de Marcos 15:38, quando o véu do templo se rasgou, toda a nossa santificação vem de Cristo, né? A gente jamais vai alcançar alguma coisa pelas nossas próprias obras, né? A gente nunca vai merecer nada de Deus. A santificação, ela vem de Deus.
quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca a presença dele, mais ele nos santifica através do seu Espírito Santo. Toda santificação vem do Espírito que é depositado em nós. Quando a gente tem fé em Deus, começa a se relacionar com ele, o Espírito Santo é depositado na nossa vida, isso que nos transforma, né, de dentro para fora, e nos santifica, porque a nossa carne, ela é pecadora, a nossa natureza foi corrompida no Jardim do Éden, mas pelo Espírito Santo a gente é santificado. Eu já queria entrar num outro ponto aqui, que a gente até falou na primeira live sobre adoração, mas esse versículo ele encaixa também em João 4:24, que fala: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. O que esse versículo nos fala? Eu não vou entrar no mérito da adoração, que a gente já fez essa live, mas eu vou falar sobre a questão do Espírito. O nosso ponto de contato com Deus é nosso Espírito, né? É a comunhão entre o nosso Espírito e o Espírito Santo de Deus que é depositado dentro de nós. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente ora, hoje eu não senti a presença de Deus. Às vezes você estava mais compenetrado em coisas da carne, em coisas do mundo, coisas materiais. Coisas materiais. Quando você está em espírito e em verdade, Deus costuma se revelar, porque Ele é espírito, né? E nosso ponto de contato com Deus é em espírito. E isso às vezes é um pouco difícil de compreender, né? Mas aos pouquinhos a gente vai, na prática, né? Se você tiver com o coração entregue, né? E como você estava dizendo, Davizinho, que a gente não tem merecimento de nada, né? A gente é falho, nós temos as nossas fraquezas, né? Não existe um melhor do que o outro. Para Deus todos nós somos iguais, enfim. O que eu quero dizer? Não é pela sua obra que Deus vai te amar mais ou te amar menos, né? Não é por obras que a gente vai ter merecimento de ter esse contato com Deus. Por exemplo, a gente sabe que ler a Bíblia, a palavra de Deus, é um meio de você ter um relacionamento com Deus, porque você está ali estudando e entendendo a vontade de Deus para a sua vida. A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair naquela coisa de ritualismo. Por exemplo, se eu não ler 3 capítulos do Salmo, vamos dizer, 3 capítulos da Bíblia hoje, Deus não vai me ouvir. Não é assim que nós nos achegamos a Deus. Sim. Não é isso. Não é se eu não fizer primeiro começar a minha oração pelo Pai Nosso, Deus não vai me ouvir. Eu não vou ter um relacionamento íntimo com Ele na oração. Então nós temos que tomar cuidado para não formarmos a nossa oração, o estudo da palavra como ritual, como obras, porque isso não vai te aproximar mais de Deus. É o seu coração entregue, é a sua sinceridade. Às vezes a oração não tem nem palavras. Sim. Às vezes é uma lágrima caindo. Foi a oração, né, de Ana, né? Que ela não Exatamente. proferiu palavras, mas no coração dela ela estava conversando com Deus. Eu converso com Deus muito em espírito. É verdade. Quando Jonas, né, estava ali também na baleia, na barriga da baleia, a gente não sabe se ele estava de pé. Provavelmente não. Estava deitado. Então não existe posição para você ter um relacionamento com Deus através da oração. Não existe aquele ritualismo de ler primeiramente o Salmo 91, terminar com o Salmo 91. Isso é ritualismo, isso não precisa, não é necessário. Volta a questão que Deus é uma pessoa, né? Assim como você se relaciona, por exemplo, a gente se fala quase todo dia, vai. Algum dia eu falo sobre alguma coisa e outro dia eu falo sobre Pedro. Não é todo dia que eu falo com a minha mãe a mesma coisa. Tem dia que eu pergunto para ela se ela vai jantar, tem outro dia que eu pergunto: mãe, a minha mãe é muito esquecida, mãe, você esqueceu a sua chave da minha sala, por exemplo. É um relacionamento, é um relacionamento que ele vai de acordo com o que você está vivendo, o dia que você está vivendo e tudo mais. Um versículo que eu gosto muito, eu sempre martelei muito esse versículo, que a gente volta à questão da oração. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. A gente estava falando sobre a oração. Se tem alguma coisa que transformou minha vida, foi o dia que eu implementei a minha oração como um hábito diário. Exatamente. Eu ia falar sobre isso. É um hábito diário, gente. Não é uma... Assim como obrigação. Assim como não é comendo uma salada que você vai ficar magro, não é uma oração que vai transformar a sua vida. É uma vida em oração. É um estilo de vida. É um estilo de vida, né? Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente sabe, né, que todo mundo... Eu sei que todo mundo que está aqui ouvindo a gente, agora assistindo, tem uma vida corrida. Sim. O século XXI, né, a gente fala, poxa, 24 horas é pouco para a gente. A gente tem a nossa casa, nosso trabalho, nossa faculdade, nossa escola, enfim. Mas nós temos que ter pelo menos uma organização, uma programação, de nós termos aquele momento
íntimo com Deus. Quando eu digo que eu tenho uma intimidade com meu filho, isso quer dizer o quê? A gente conversa coisas íntimas, a gente não fica esperando o momento, a gente quer ficar perto, a gente tem aquela intimidade, a gente tem aquele relacionamento. Quando você falar, eu não tive tempo de orar hoje, primeiro, Deus não vai te amar menos porque você não orou aquele dia. Mas eu acho muito interessante quando a pessoa busca um momento, fala, eu tenho que falar com Deus, porque eu estou com vontade, estou com saudade de falar com o Senhor. Isso é gerado pelo amor, né? Se você não teve um encontro com Deus, você não consegue amar algo que você não conhece. É verdade. Quando você tem um encontro com Deus, é gerado amor no nosso coração, porque Deus nos amou primeiro, a palavra de Deus nos diz isso. E o próprio salmista dizia, né? A minha alma tem sede de ti. Quando você tem um encontro com Deus... aquele negócio de busca, né? Quando você tem um encontro com Deus, você quer estar com Ele. Então você vai achar um tempo. Tem muita gente que fala, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Porque todo mundo tem 24 horas no dia. Igual. Mundo, né? O tempo é democrático, né? Então, quando você ama a Deus de fato, você vai achar um tempo para Ele. Eu me sinto assim... eu me sinto vazio se eu não tiro um dia para falar com Deus. Né? Então, obviamente, o primeiro pilar para um relacionamento com Deus é a oração. Eu queria já falar também de uma... A gente também podia dar um alôzinho, né, para tem as um pessoas pessoal antes aqui, de passar para outro tema. Caterine Magalhães está comentando aqui. Tem comentário no Face, o né? pessoal do Paraná, São José do Rio Preto, Socorro SP, pedindo um abraço. Um grande abraço para vocês. Eu sou do Paraná, tá, gente? Eu nasci em Curitiba. Só aviso o pessoal que se o áudio estiver um pouco baixo no perfil da Débora, para tentar seguir a live pelas nossas redes do Regenere, por favor. Tá bom. Se tiver ruim, gente, na minha página da Débora Miranda, tem a live também no Ministério Regenere do Facebook e também no Ministério Regenere do Instagram, tá? Caterine também mandou um alô, mandou um coraçãozinho para Débora. Obrigada. A gente podia falar um pouquinho, Davizinho, sobre a questão de relacionamento pai biológico e pai do céu. Isso é importante. Né? Quando eu estava estudando para ser professora evangelista de criança, eu tive esta aula sobre psicologia infantil. E é interessante, eu queria passar isso para você. Atenção, você que não teve um relacionamento com seu pai biológico. Ele estava ausente, ou ele havia falecido no seu nascimento, ou você não teve a criação pelo seu pai biológico. Geralmente as crianças, elas têm muita dificuldade de ver um Deus, Pai do céu, se ela não teve o pai biológico. Ela faz muito essa associação. Quando você fala para o seu filho, o papai do céu, ele te ama. Então ela, na mesma hora, ela relaciona com o pai biológico. Se ela tem um pai amoroso, essa conexão, fica mais fácil para ela entender, né? Tem um parâmetro, né? Exatamente, uma referência para ela. Então o pai do céu, que a gente pode dizer assim, é muito aquilo que ela vê do pai biológico. Então, se o pai biológico a maltratou, a distratou, a violentou sexualmente, é difícil ela entender o amor de Deus. É verdade. Então eu queria falar com você especificamente que não teve o seu pai biológico presente. Talvez tenha tido ele ali, mas não presente na sua vida. Que Deus te ama. Ele não está bravo com você. Que a criança, quando vê o pai biológico muito bravo, ela vê Deus muito bravo, aquele Deus que está com uma faca enorme, um garfo enorme para espetá-lo a qualquer momento. Este Deus é diferente do seu pai biológico, totalmente, não há comparação, não é verdade? Isso é muito importante. Acho que é muito importante falar que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Não acredito que existem coincidências das coisas que Deus faz. Quando Ele nos dá uma família, nos dá paz, seja a própria mãe e o pai também, os dois fazem a figura paterna. Isso é para nos ensinar como filhos, né? Como é que funciona isso e tudo mais, e tem essa dificuldade que às vezes nem todo mundo teve pais bons. Às vezes o pai estava ausente ou a mãe maltratava, e a pessoa fica com uma concepção errada na sua mente sobre quem Deus é. Concepção. Mas Deus é um pai muito bom. Deus um dia falou para mim, olha, eu sou melhor que qualquer pai terreno. Eu sou um pai muito bom.
Deus é muito bom. Todas as vezes que eu tive algum contato com Deus, alguma experiência, isso sempre veio de um grande amor. Deus, ele é amor, é o nome dessa igreja, é o que ele é, sua principal essência. Muita gente fala, Deus é amor, mas também é justiça. Tudo bem, concordo. Deus é justiça. A justiça de Deus foi cumprida na cruz do Calvário sobre Jesus. Né? Então, à medida que Jesus pagou pelos nossos pecados, se nós tivermos fé em Jesus Cristo, nós estamos sem pecado, assim como Jesus foi. Exatamente. Então, Deus não olha pra gente como pecadores, Ele olha pra gente através do sangue de Jesus, Ele nos vê perfeitos, Ele derrama o seu amor sobre nós. Eu vejo interessante, quando eu oro pelo menos, né, eu falo, Senhor, não veja eu, mas veja o seu filho em mim. Mas é assim que Ele vê mesmo. Então, a gente é tão falho, tão pecador, que Deus não olharia pra gente, mas quando Deus permite termos Jesus em nossa vida, Ele olha o Filho dele dentro de nós para nos ouvir. É através de Jesus que nos achegamos a Deus, né? E uma outra questão desse relacionamento de pai para filho, de filho para pai. E eu vou até perguntar para você, porque você já é mãe, eu ainda não fui pai, mas pretendo ser em breve, né? Não sei quando, mas já. Tomara. Tá me impressionando aqui para ter filho já. Então uma coisa é você se sentir amado pelo seu pai ou pela sua mãe, e pode ter certeza que Deus é 1000 vezes, infinitamente melhor do que seus pais aqui da terra. Né? Ele é um pai muito bom, ele é perfeito no seu amor, na sua graça, em tudo, na sua divindade. Outra coisa é quando a gente tem filho. Eu ainda não tenho filho, mas eu sempre falo da Bia, a minha sobrinha. Gente, é um amor que eu tenho por ela, assim, incrível, é um ser e de filho é muito mais, né? E o pai, ele sempre vai amar o filho do que o filho ama o pai. Então, eu acho que Deus nos permite ter filhos, ou até mesmo sobrinhos, para que a gente comece a entender um pouco o quanto Ele nos ama. Exatamente. Né? E como é que isso é para você? Nem se compara, né? Quando você teve eu e meus irmãos, como é que isso ressignificou para você o que Deus pensa? É claro que a gente só sabe e entende o amor de mãe quando a gente se torna mãe, isso é óbvio, né? Naquele momento eu falei, nossa, se o amor de Deus supera o amor de mãe, é um amor infinito e sem palavras, né? A gente realmente começa a sentir realmente o que é o amor de Deus por nós, né? Gente, isso é um parâmetro muito importante para você entender o relacionamento com Deus. Você para o seu pai e os pais para os filhos. Isso é o relacionamento de Deus conosco. É um relacionamento de amor, Ele nos quer o bem. E mesmo quando um pai ou uma mãe corrige um filho quando o filho erra, isso vem do amor. Exatamente. E a própria palavra nos diz, eu corrijo quem eu amo. Deus, Ele não está aqui para nos punir, para nos matar, Ele está aqui para nos amar. Ele cumpriu sua justiça na cruz e hoje Ele quer te abraçar. Então sinta-se abraçado, porque Deus te ama demais. Então o relacionamento de Deus é de pai para filho, de filho para pai. Vocês falaram de pai, muita gente pediu para trazer o Lorival para a live. Eu estou chamando baixinho lá, ele que não quer vir ainda. Ele está em tratamento ainda, né? Até gostaria de falar aos irmãos. Ele está na segunda parte do tratamento agora. E eu creio que em janeiro ele já estará de volta, se Deus quiser. Ele vai vir, sim. A gente até convidou. Eu tinha convidado ele para vir, mas ele falou, não, vou me recuperar, depois eu vou lá, mas com certeza vai ser uma... Eu queria falar uma coisa interessante, que quando nós não estamos seguros do amor de Deus, isso afeta todas as áreas da nossa vida, incluindo as nossas orações. Sim. Eu digo isso porque eu tive essa experiência, né? Para quem não sabe, eu sou filha do saudoso missionário Davi Miranda, meu grande pai, meu amigo, meu conselheiro. E quando eu nasci, ele já estava engajado na obra, liderando o ministério da Igreja Pentecostal de Amor. E eu via todos os dias na minha casa meu pai falando que Deus havia falado com ele, minha mãe também, Deus me falou, Deus me revelou, meu pai, Deus me falou, Deus me revelou. Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. E aquilo começou a me incomodar, sabe? Eu me casei e tal, e um dia eu falei pro meu esposo, ele estava dirigindo a sede mundial nessa época, e eu falei assim para ele, você vai fazer a vigília da restauração hoje? Que tal você chamar à frente todas aquelas pessoas que querem conhecer a voz de Deus? Sim. Quando eu falei isso, nós estávamos dentro do veículo, vindo de Campinas para São Paulo, nós estávamos na casa da minha sogra. Quando eu falei isso, meu coração pegou fogo. Queimou. Já era o próprio Deus te chamando, né? Quando eu senti aquele calor que invadiu meu coração e cobriu todo o meu corpo, eu vi que realmente Deus mostrou ali a sua presença, né? Dizendo, eu estou aqui. E naquela madrugada, pela minha busca
a minha vontade enorme de conhecer a Deus, a voz de Deus, aquilo ali foi tremendo para mim. E eu falava, Deus ama somente meu Pai. Então eu não estava segura do amor de Deus e isso afetava a minha vida, né? Eu não era plena, eu não conhecia a voz de Deus. Como que Deus fala só com meu pai, fala só com a minha mãe? Então eu estou muito longe, né, de Ele conversar comigo, o amor de Deus dele talvez não me alcance, né? E aquela madrugada, eu fui a primeira a me levantar quando meu esposo chamou à frente todos aqueles que queriam ter contato com Deus e conhecer a Deus, ter encontro com Deus. Eu coloquei a minha cabeça na parede e ali do meu lado tinha muitas irmãs orando. De repente eu comecei a ouvir a irmã do meu lado falando inglês. E ela não falava inglês. Ela não falava inglês, mas Deus falava na boca dela em inglês porque Ele sabe quando eu era incrédula. Que eu não iria acreditar que Ele estaria falando comigo. Então Deus começou a falar, I love you, I'm here, I love you. Que incrível. E aquilo ali me destruiu. O amor de Deus me constrangeu. O amor de Deus nos né? constrange, né? Aquilo, eu caí de joelho. Aí depois que eu levantei, não sei quantas horas eu fiquei ali chorando. Eu chorei 24 horas. Uau. Quando eu levantei, que eu olhei para o lado, a irmã não falou nada para mim, como se nada tivesse acontecido, mas Deus usou essa irmã para falar em inglês comigo, que me amava e que Ele estava ali. E aí eu fui para minha casa chorando, e eu entrei no carro, meu rosto estava deformado de tanto chorar, a madrugada inteira. Estava desidratado. Eu fui tomar banho para dormir, eu estava chorando. E o que aconteceu? Quando foi mais ou menos umas 4h30, 5 horas que eu cheguei em casa, está muito escuro ainda. Eu me deitei, está muito escuro. De repente, no teto do nosso apartamento apareceu uma luz. E aquela luz veio diretamente sobre o meu olho. E eu abri o olho e eu pensei, quem abriu a janela? O sol, porque nosso quarto é todo com blackout, todo fechado. Eu falei, mas quem que está abrindo a janela nessa hora? Aí eu ouvi uma voz, I'm still here. Eu estou aqui ainda. E aquilo, aí eu não consegui mais dormir, eu me levantei, fui para a sala e ali fiquei chorando de ouvir e conhecer pela primeira vez a voz de Deus. Esse é o Deus que eu conheci. Eu também. Porque Deus, quando você conhece a Deus, as coisas fazem sentido. Eu sempre falo que o Evangelho não faz sentido se você não conhecer o autor do livro. Exatamente. É muito bom. As experiências com Deus nos mostram que o nosso relacionamento com Ele é a base de tudo. Não existe Evangelho sem relacionamento com Deus. É verdade. Bom, primeiro a gente... Um beijão pro pessoal de Piratininga, Paraguai, olha que legal. Olá, hermanos paraguaios. Tem gente do Piauí mandando um abraço também. E Deus Piracicaba. abençoe. E Socorro, esse que a gente já falou. Já falou. Já Gente, falou. um grande abraço. Obrigado Abraço por a estarem todos. nos acompanhando aqui. Fortaleza, o pessoal Bastante de gente. Minas Gerais. Que legal, gente. Sejam Que todos bênção. bem-vindos. Bom, a gente estava falando sobre questão de relacionamento com Deus. Eu falei um pouco sobre nos comunicarmos, a oração. Eu sou um homem que eu gosto muito de oração, porque oração ela é nosso contato ali diário com Deus e nos transforma diariamente. Um segundo ponto que eu queria falar, eu vou até ler duas passagens aqui que eu queria falar sobre a Bíblia. Em João, capítulo 1, versículos 1 ao 4, a Bíblia nos diz, isso João escrevendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse é o começo desse primeiro capítulo de João, que é lindo você ler esse primeiro capítulo de João, é incrível o que João escreveu. Ele está falando obviamente de Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele era o Verbo que estava com Deus e ao mesmo tempo ele é o Verbo que era Deus. Então, Ele era a palavra. Jesus é Deus, Jesus é a palavra de Deus. Ou seja, se você não entendeu nada do que a Bíblia diz, olha para Jesus, ele é o exemplo de como se vive. Deus desceu aqui na terra através de Jesus e se tornou homem através de Se Cristo. tornou carne. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas perguntam como é que eu conheço melhor a Deus? Bom, primeiro, oração é muito importante para isso. Mas tão importante quanto é você ler a Bíblia.
Gente, eu não falo apenas de ouvir mensagem na igreja. Muita gente não entendeu a Bíblia ainda porque tudo que eles conhecem da Bíblia é porque outros falaram. Não estudam a palavra. Pega a sua Bíblia, tira 30 minutos por dia, o que for que seja, leia a Bíblia. Leia um versículo e estude aquele versículo. Porque Jesus, ele é o verbo encarnado. Então Jesus é a maior representação da Bíblia, né? Então se você quer conhecer Jesus, conheça a Bíblia. A Bíblia vai falar quem Jesus é. Jesus é o verbo que se fez carne, como a gente acabou de ler aqui. E Jesus também disse em João 14, 8 a 9, Filipe perguntou a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem viu a mim, viu ao Pai. Como dizes tu, mostre-nos o Pai? Então Jesus está falando aqui que Ele é a melhor representação de quem Deus é, né? Então, ao mesmo tempo que se a gente conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a gente conhece Jesus, e quem conhece Jesus conhece a Deus. Exatamente. Porque Jesus é a melhor representação de quem Deus é. Então, se você tem algo na sua mente sobre Deus, você acha que Deus é um Deus irado, por exemplo, aí você olha para Jesus e você não vê Jesus irado, alguma coisa está errada no que você pensa sobre Deus. Porque Jesus é a melhor representação de quem Deus é. Ele disse assim, Jesus: quem vê a mim, vê o Pai, aquele que me enviou. Então, o próprio Jesus é Deus e Deus é Jesus. A gente não vai entrar na teologia da Trindade aqui, porque ela é meio complexa, mas conhecer a palavra de Deus é o segundo pilar de ter um relacionamento com Deus. Se você só ora, legal, você vai ter um relacionamento com Deus. Você está crescendo na graça, por exemplo. Mas você não está crescendo no conhecimento. Tem que crescer os dois juntos. Exato. Né? Se você não conhecer Jesus mediante a palavra que já foi revelada, Ele é o verbo em pessoa, Ele é isso aqui. Se isso aqui fosse uma pessoa, seria Jesus. Então, primeiro pilar, obviamente, oração. Outro pilar, leia a palavra de Deus. Gente, leiam a palavra de Deus. É a palavra. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos liberta de medo de condenação. Se a gente tem fé na palavra de Deus, nós somos salvos, declarados santos, justos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu queria falar com você que talvez nem conheça a Deus, nunca entrou numa igreja, ou você que é um jovem, você gosta de ir na igreja porque ali você tem uma turma que você conhece, é ali o seu, vamos dizer assim, é ali que está a sua amizade, ali estão as pessoas que gostam de você e você gosta delas, né? Eu queria falar com você a respeito de você não ter medo de Deus. Eu digo isso porque eu já tive medo de Deus. Eu via um Deus bastante irado. E eu lembro aqui aos Hebreus capítulo 4, versículo 15, que se nós temos um sumo sacerdote, um Salvador perfeito, que entende as nossas fraquezas, Ele foi tratado como nós. Ele era um homem, mas Ele nunca pecou. E o versículo 16 diz que nós podemos nos achegar sem medo a Deus e com confiança que Ele vai nos ouvir através da sua misericórdia. Então eu gostaria de falar com você que você chegue a Deus, talvez você não saiba nem orar. Você vai falar: Senhor, eu sou aqui o fulano. Olha, hoje eu ouvi uma live e eu fiquei sabendo que o Senhor gosta de mim. Eu sou tão fraco. Fala o que você tem no coração. Deus vai te entender. Conversa com Deus. A oração é uma conversa franca e de total entrega do nosso coração, né? E fala com Deus, fala: Senhor, eu sei que o Senhor é o caminho. Senhor Jesus, eu sei que Tu és a verdade para o céu, mas eu não consigo Te seguir. Porque tem muito disso, o jovem, não somente o jovem, as pessoas falam: eu vou primeiramente me purificar para depois eu falar com Deus. Eu vou primeiramente deixar de fumar para depois eu ir para a igreja e me converter ao Senhor. Primeiramente eu vou deixar o meu pecado para Deus poder me amar e Ele me ouvir. Não, se você falar com o Senhor: Senhor, eu quero sair desta vida, eu quero mudar de vida, faça alguma coisa por mim, eu quero ser salvo, entre em minha vida, limpa a minha vida, Deus vai fazer com certeza. Né? Uma coisa que eu fui entender é exatamente isso que você está falando. O caminho, muitas vezes, ele é invertido, né? A gente quer, deixa eu deixar de pecar para depois eu ir buscar um relacionamento com Deus, sendo que é ao contrário. Exatamente. Deus, ele é a fonte de toda a santidade. Então, quanto mais nós nos relacionamos com Deus mediante a oração, a gente está falando também sobre ler a palavra, mais Ele nos santifica. Então, a gente não
deixa de pecar para chegar a Deus. Porque a gente por nós mesmos, né? A gente não tem força, a gente não é capaz. Nossa carne é pecadora, a nossa natureza é pecadora. Nós somos então a gente se achega a Deus para sermos santificados, para deixar de pecar. É a mesma coisa que você falar, tô doente, deixa eu ficar melhor aqui para depois ir no hospital. Mesma coisa. Não, é o contrário. Primeiro você vai no hospital, aí o hospital vai te curar e você vai sair, né, santificado, né? Então, o que nos santifica? Nossa oração com Deus, a palavra de Deus, nossa intimidade com Deus e também o jejum. Eu queria falar também sobre o jejum. A gente podia explicar, né, um pouquinho o que é jejum? O jejum, gente... Ele é humilhação a Deus, acima de tudo. É uma maneira de você mortificar aquilo que lhe é tão vital, né? Por exemplo, existe o jejum total, parcial, o jejum só de líquidos, jejum de Daniel, né? Jejum de Daniel. O que é o jejum? Você está se humilhando diante de Deus, né? Por exemplo, o jejum total, que todo mundo mais conhece, né? Que você deixa de se alimentar por algumas horas. E não existe, Deus vai receber o meu jejum se eu jejuar apenas por mais de 5 horas. Não, isso tudo é pela fé, né? Você que vai designar quanto tempo de humilhação você vai estar diante do Senhor. O jejum, ele é um ato de fé, né? Eu sempre falo, não é porque você está passando fome que Deus precisa agir. Se você não tiver fé, ele não tem efetividade. Passou fome à toa. Passou fome à toa. Ele é um ato de fé. E o que esse ato de fé ele representa? Primeiramente, humilhação, como a minha mãe estava dizendo. Segundo, eu acho que isso é bem crucial, eu vou até ler aqui de Gálatas 5, que eu adoro essa passagem. Jejum é morrer para a sua carne pecaminosa e viver em espírito. A gente já falou que o nosso ponto de contato com Deus é o nosso espírito com o Espírito Santo. Então, quando você está jejuando, você está, através de um ato de fé, morrendo para a sua carne, que é pecaminosa, você e vivendo, sacrificando as suas vontades e vivendo em espírito. E o que o jejum nos traz? Ele nos permite estar mais sensível ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica. Que ali naquele momento a carne ela é mortificado e o espírito é vivificado. Então a gente tem, eu vou até ler aqui de Gálatas 5, porque eu acho essa passagem de Paulo que foi Gálatas 5, 16 e 17. Claro que leia o capítulo inteiro em casa, porque o contexto é bem interessante. É muito importante. Mas eu vou ler só 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito em maiúsculo, ele está falando do Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, o jejum é uma forma de viver em espírito, em comunhão com Deus. Sacrificando as suas vontades. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. A Trindade é o Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo, que Deus derrama o seu próprio Espírito em nós. Então, a gente está falando sobre pilares de um bom relacionamento com Deus: oração, palavra e jejum. Esses são os 3 pilares. Esses são muito importantes. Sem isso, você não consegue ter um relacionamento tão íntimo com Deus. E nós não estamos falando de ritualismo, né? Porque a religião, ela faz com que as pessoas se sacrifiquem para fazer um ritual para agradar a Deus. Sim. Então, nós estamos oferecendo uma religião a vocês. Nós estamos oferecendo Deus para que você viva nele. Oferecendo Jesus para que você viva nele. A religião, ela é muito difícil de seguir. Muitas delas têm rituais, até que muitas vezes, muitas pessoas morrem, né? Se autoflagelando, cortando o seu corpo. Sim. Com chicotes, as costas ficam todas em sangue, né? Isso é religião. Nós estamos oferecendo Jesus. Ele já fez todo o sacrifício por nós. Sim. Então, a religião, ela é cheia de rituais, né? Você pode ver que as religiões estão cheias de ritualismo. Nós estamos falando que o jejum é o ritualismo, que a oração é o ritual, que o estudo da palavra é o ritual. Não é nada disso. A religião sim traz o homem a um ritualismo que, se ele não fizer aquilo, ele não recebe o merecimento de ser ouvido por Deus. E nós estamos falando totalmente o contrário disso. Nós estamos oferecendo Jesus, que não pede rituais, para que você possa agradá-lo e ele possa te ouvir. Isso são simples passos que você pode tomar em direção a Deus. A palavra nos diz, Deus falando à humanidade: acheguei-vos a mim e eu vos chegarei a vocês. Então, à medida que você vai orando, buscando a Deus em oração, você vai lendo a palavra de Deus, você jejua, você faz isso considerando que Deus é uma pessoa com quem você se relaciona,
esses são os passos que você toma para ter um relacionamento com Deus. Exatamente. Né? E o que, em cima do que minha mãe está falando, eu me policio muito para fugir do automático. É uma coisa voluntária e natural. Você tem que fugir do automático, porque às vezes você, não, vou orar todo dia meia-noite. É quando você vê, aquilo virou um hábito e o seu coração já não está mais naquilo. Às vezes você fala palavras sem sentido, porque seu coração e sua mente já não estão mais ligados naquilo, porque aquilo ali virou já uma obrigação, né, vamos dizer assim. E todos nós, a gente acaba tendendo ao vício, né, de linguagem, ou às vezes uma forma, né. Eu lembro que, agora eu esqueci quem, mas tem pessoas que sempre oram da mesma forma. E aquilo vira um hábito. É verdade. Então, tem gente que começa, né? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória... Se não orar desse jeito, parece que não será ouvido. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa situação. E é uma coisa muito interessante nós falarmos que Deus é um ser tão amável, Ele entende a gente. Uma coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem, como eu recebi vamos dizer assim, essa revelação, que Deus, Ele quer que a gente fale com Ele. Sim. Né? Porque as pessoas falam, por que orar se Deus já sabe que eu estou passando isso, eu preciso daquilo? E Jesus disse isso, né? Que Deus sabe o que a gente vai orar antes mesmo da gente falar. Só que Ele quer ouvir a gente e ter relacionamento com a gente. A gente está falando aqui, é muito. Eu sempre, no meu início da minha caminhada, eu ficava muito frustrado, porque não é todo dia que a gente sente a presença manifesta de Deus. Deus, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está onde quer que você esteja. Mas não é todo dia que Ele se manifesta e que você sente aquela presença lá. E tinha dias que eu mal entrava na minha varanda para orar, eu gosto de orar na varanda, tanto faz onde você ora, Jesus falou isso, né? Virá um tempo em que não haverá um lugar, é só em adorar em espírito e em verdade. Eu mal entrava na minha varanda, eu já estava sentindo a presença de Deus. Tinha outros dias que eu ficava lá uma hora Parece que Deus não ouviu a gente, né? E não acontecia nada, eu só não senti nada, parece que Deus nem ouviu. Mas qual que é a grande diferença? É em cima disso que a gente está falando. É o coração, né? Então, a rotina, ele tira nosso coração. Exatamente. A rotina vira algo lógico, racional da mente. A gente tem que estar em espírito, em verdade, com o coração sincero perante a Deus. E uma coisa, já que a gente está falando de relacionamento com Deus e a oração faz parte desse relacionamento, quando a palavra diz orar sem cessar, isso é muito maravilhoso. Eu tenho meu momento de oração todos os dias. Às vezes eu oro de madrugada, às vezes eu oro um pouco mais cedo, mas eu gosto de orar mais de madrugada porque a gente diz que a fila é menor, né? Tem menos gente falando, né, com Deus. E às vezes eu saio de casa, eu ponho um hino, ali eu começo a falar com Deus, sabe? Eu vou falando com Deus. Senhor, senta aqui, eu preciso do Senhor, o Senhor sabe quanto eu estou necessitada hoje. Senhor, o Senhor me entende, às vezes eu não tenho nem palavras mais, eu estou até com vergonha. Outro dia eu estava me pegando falando assim, Senhor, eu estou até com vergonha de tanto pedir isso, sabe? Mas eu não quero fazer dessa oração somente uma petição e pede. E eu não quero ficar só pedindo, mas Senhor, vem, senta aqui, e só a sua presença vai me satisfazer, vai tirar esse peso do meu coração. Então, oração sem cessar é assim, no banho. Você às vezes não precisa estar de joelhos, orando de madrugada para Deus te ouvir. Não, é o coração que Deus está vendo, né? A sua oração ali no pensamento, no coração. Às vezes você está em lugares que você não pode orar, você está trabalhando, você está estudando, mas Deus está ouvindo o seu coração. Eu sempre, entre aspas, reclamo com Deus, assim, né? Porque você sempre foi Jeremias, né? Sempre chorão. Não, pequeno, ficava chorando assim, de tudo, né? O meu momento de oração é na madrugada, né? A Karina costuma dormir um pouco antes de eu dormir. Aí ela vai dormir, eu vou, né? Apago as luzes e tal, deixo, né? Só um ambiente ali e eu oro a Deus. Só que Deus costuma me encontrar, às vezes eu tô no carro. Mas, gente, não é tem uma hora de madrugada e Deus se manifesta quando eu tenho 10 minutos só no carro. Mas é a graça dele. Deus se manifesta pela sua graça. Não é porque eu estou orando muito ou pouco que ele precisa se manifestar. Você sabe que outro dia eu estava tomando banho e eu comecei a louvar a Deus. É difícil eu cantar assim em casa. Eu não cantarolo. Dá uma palhinha pra gente. Vai ficar... Verdade. Todo mundo tá pedindo aqui. O povo tá pedindo. Aí eu comecei a orar ali embaixo do... Estava passando um momento muito difícil. O Lorival tinha acabado de ser operado. Eu estava assim, uma situação muito difícil. Eu só clamava a Deus, eu clamava dia e noite. Eu estava ali no chuveiro, ali, cantando.
eu comecei a cantar muito aquela música, creio em ti, sei que não vou duvidar, eu creio na promessa. E eu comecei a cantar essa música no chuveiro. O poder de Deus veio sobre mim de uma maneira tal que eu falei assim, eu vou desligar o chuveiro logo porque eu quero continuar com esse fogo queimando dentro de mim, né? Aí eu me trocando rápido para poder ajoelhar. Aí quando eu fui ajoelhar, já tinha passado. Não, é isso que eu falo. Deus ele se move na hora que ele quer. E não é. A palavra nos diz, né? Não é por muito orar que sereis ouvidos, né? É o coração, é quando Deus quer. Exatamente. Mas é tão bom, né? Em outras palavras, a gente resumindo, a minha vida, ela mudou muito depois de 4, 5 anos para cá. Após o falecimento do meu pai, eu sabia, sempre vi ele de joelhos orando. Meu pai deixou um grande legado pra gente de exemplo de oração. Ele era um homem de oração, sim, né? E aí ele faleceu e a gente, diretor da igreja, né? Falei, meu Deus, nós precisamos continuar nessa coluna de oração, né? Quando o meu avô faleceu, acho que todos nós sentimos o peso que ele carregava, né? Aí eu comecei a orar. Comecei a orar e falei, vou fazer uma campanha de 21 dias de madrugada. E esses 21 dias se tornaram 4, 5 anos aqui nós estamos orando. E eu não consigo mais parar de orar de madrugada, né? Eu gosto a minha vida foi transformada exatamente por isso, né? Lá em 2012, 2013, quando eu comecei a entrar em oração pela madrugada, também nunca mais parei até hoje. Procure essa vida de oração. Vocês vão ver o que nós estamos falando. Essa é a melhor forma de você ter um relacionamento com Deus. É a oração, é lendo a palavra, é jejuando, é estar em constante consciência que Deus está ali com você a todo momento, né? Você sabe o que nós estamos falando aqui? Eu estou sentindo a presença de Deus. O calor do Senhor é tão diferente do calor de um ambiente, né? Eu sinto a presença de Deus, esse calor do Espírito aqui nos envolvendo, porque estamos falando dele. E ele sabe que o nosso coração está realmente muito entregue a esse assunto, né? Com tudo isso que a gente está falando, a irmã Mia deu um testemunho aqui. Ela falou que em 30 anos que ela é crente e vendo a live agora, ela viu que lá não conhece nada do Evangelho. Uau. Muito lindo que a gente está conseguindo passar isso, né? Isso pra mim é música dos meus ouvidos, porque se tem uma coisa que queima no meu coração, eu falo, gente, vocês precisam conhecer o Deus que eu conheci. Exatamente. Ele é muito bom, eu me relaciono com ele por amor, não por medo, não por nada. Exatamente. Né? A gente sem rituais, né? A gente falou na última live sobre amor. O amor de Deus lança fora todo medo. Né? Porque o medo pressupõe punição, e Deus não quer nos punir, Ele quer se relacionar conosco. Então vamos deixar essa palavra a todos, né, Davizinho, que vocês tenham um relacionamento íntimo com Deus. Você pode ter várias amizades, né, mas você tem alguns amigos mais íntimos. É isso que nós estamos falando. Você ter um relacionamento é uma coisa, relacionamento íntimo com Deus é um pouquinho mais profundo. E nós temos somente um relacionamento íntimo com alguém quando nós temos vários contatos ao dia com ela. Constante. E o contato todos os dias, todos os momentos, é o WhatsApp, é telefone, é pessoalmente, é assim com Deus. Quanto mais você tem contato com Ele através da sua oração, do estudo da palavra e da comunhão, do jejum, você vai tendo mais intimidade com Ele. Procure esta vida, é tão linda. Eu gostaria tanto de expressar o quanto é bom ter Jesus como um amigo íntimo, que você pode conversar com Ele a qualquer momento e Ele te ouvirá. É isso aí. Ó, mãe, o pessoal aqui tá pedindo, a Sara Ruga tá pedindo pra gente fazer dueto aqui ao vivo. Não vai acontecer isso, gente. Eu não tenho... Davizinho canta bem, assim, gente, sabe? Eu mantenho o tom, e olha lá, né? Quem sabe um dia... Não dá, Sara, ele não quer. Minha mãe pode fazer, dar outra palhinha pra gente, que ela sabe o que ela tá fazendo. Mas eu lembro que a gente tá falando sobre relacionamento com Deus. Eu lembro quando eu tive aquela explosão, aquele primeiro amor, aquela paixão de quando eu tinha acabado de conhecer a Deus em 2013. Você lembra disso quando eu te convidei pra gente cantar? Lembro. Aí sem eu viver, existe um vazio. Não vou fazer a segunda voz, porque senão vai estragar. Canta a primeira que eu faço a segunda. Mas a gente cantou esse hino na terça-feira, eu lembro como se fosse hoje. Davizinho estava no auge, né? Eu tinha acabado, assim, de conhecer a Cristo em pessoa, né? Não era mais um Deus de quem eu ouvi falar. Agora eu vi o Davizinho todas as noites lá na varanda do nosso apartamento, com as mãos levantadas, né? Clamando. Um dia eu cheguei em casa, eu e meu esposo chegamos,
A casa estava meio assim vazia, escura. Eu falei, cadê o Davizinho que não chegou? E nós procurando na casa e não achávamos. De repente eu falei, vou lá na varanda. O Davizinho estava andando na varanda, né? Então eu via que realmente o hábito dele de orar era na varanda, né? E depois, assim, vira um negócio tão bom, porque gostoso demais, quando né? você tá se relacionando com Deus e não simplesmente, eu vou... Uma coisa que eu fujo muito, às vezes o pessoal fala, vou orar 1 hora. Isso até pode funcionar, mas você fica às vezes na obrigação de cumprir 1 hora. Meio ritual. Vira um ritual, vira um automático. Quando você sente ali, está se relacionando com Deus em oração, sentindo aquela presença, o tempo para. Você não sente o que é 1 hora, o que é 5 minutos, o que é 10 minutos. Aqui já está falando 5 minutos. Nosso tempo está acabando, tem 5 Então minutos. gostoso de falar, eu pensei que a gente ia ter muita dificuldade de falar tudo, né? Mas passou tão rápido o tempo e falar das coisas de Deus realmente. A Karina fala, eu sou uma pessoa alegria. quieta, né? Mas quando eu começo a falar de Deus, o tempo para e você vai falar verdade. muito, né? Então busque a Deus. Ele gosta de ouvir você falar com ele, né? Não tem um negócio de você, Senhor, pelo seu beneplácito, do seu amor, Deus. Não, quando você tem uma intimidade com uma pessoa, você fala, Deus, meu amigo, né? Aquela intimidade, não respeitando a sua soberania, o seu poder, não é nada disso, mas estou falando uma intimidade, né? E uma coisa para nós terminarmos aqui, Davizinho, eu estava conversando com uma amiga minha, e ela disse, como você consegue orar meia hora, 40 minutos? Eu oro 5 minutos, acaba o assunto. Então não tem intimidade. Isso vai crescendo, né? A gente tem intimidade com a pessoa quando a gente tem muito a falar, né? Isso é um sinal. Quando a gente não conhece uma pessoa, a gente não tem assunto. Tem muito assunto. O dia está frio hoje, né? Está frio. Entra no elevador com uma pessoa que você não conhece. Você não tem assunto. Sim. Então, se você não tem assunto com Deus, quer dizer que você não está íntimo dele, mas você pode ter. E isso vai sendo construído. Essa intimidade. Né? Eu lembro que muitas vezes eu não sei o que falar, eu ficava só ali na presença, porque eu tinha acabado de conhecer a Deus. Mas ao tempo, isso vai sendo desenvolvido, né? E a gente podia deixar também a dica que Jesus deixou como nós devemos orar. Se você pegar a oração do Pai Nosso, primeiro começa com adoração, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Começa com adoração. Sim. Depois vem o quê? Você se humilhando ao Senhor, depois você pedindo, depois você agradecendo. Se você seguir esse parâmetro, você começa, né? Senhor, eu quero te adorar. Depois que você adorou ao Senhor, você começa a realmente ver as suas necessidades e mostrar a Deus e falar a Ele as suas necessidades, as suas fraquezas. Senhor, eu não consigo aqui orar. O Senhor pode me ensinar? Mostrar ao Senhor o quanto você precisa dele. É isso aí. Gente, relacionamento com Deus é contatos contínuos, diários com Deus, orando, lendo a palavra, jejuando, estar constantemente falando com Deus. Isso vai gerar intimidade com Deus. A gente já encerrou o tempo. Tem 2 minutos. 2 minutos para a gente acabar. Eu queria agradecer aí a Mama Naya, enfim, muita gente que nos acompanhou aí. Tem tanta gente, O irmão né? Daniel Juninho mandou a paz do Senhor da família de Lisboa, Portugal, no perfil da Débora. Obrigada, irmãos de Portugal. Grande abraço. Olha aí que coisa vocês. linda, Igreja Nova em Lisboa, né? Inaugurada agora. Gente, muito obrigado por Deus abençoe. terem acompanhado. Se a gente não falou alguma coisa sobre relacionamento de Deus, não hesitem em nos mandar por inbox, perguntas. A gente vai com todo prazer esclarecer ainda mais, porque relacionamento com Deus é um assunto que pode durar aí a noite inteira. Exatamente. Não tem como a gente falar tudo Que de tal uma conversar hora. hoje, né? Você tendo uma conversa com Deus. Entra lá em oração. Começa essa intimidade leia a com o palavra. Senhor, né? Pode ter certeza que Deus, Ele quer muito se relacionar com você. Exatamente. Mas muito obrigado a todos. A gente já quer fazer um convite para minha mãe voltar numa próxima oportunidade. Com certeza. É só convidar que a gente está aí, né? Débora no culto regionário? Vai cantar. Também? Sim, se Ela Deus já quiser. cantou em alguns connects, né? Em alguns devocionais que a gente fez. Agora a gente está tendo todo sábado às 19 horas aqui na sede mundial, culto Regenere. Esse sábado vai ter de novo. Sábado passado foi muito bom. Gente, muito obrigado. A gente tem que encerrar porque a live acaba, ela encerra. Então, muito obrigado. Fiquem todos na paz de Jesus. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Me sigam na minha página também do Instagram, @Débora Miranda Oficial, e também pelo Facebook Débora Miranda Oficial. Um abraço a todos, até a próxima live. Se Deus Deus abençoe quiser. vocês. Um Um grande abraço. abraço. Amém. Gente.